Bom, e assim como acabamos de ver na reportagem de Fernando Martins, uma mutação suspeita de aumentar a transmissão do coronavírus já está presente em amostras e ela ameaça a situação sanitária do Brasil. Sobre isso eu converso com o médico infectologista da Fiocruz, Júlio Croda. Bom dia, doutor. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, estar com vocês aí do Jornal da Manhã. É um prazer estar esclarecendo a respeito das novas variantes. Exatamente, doutor. São muitas dúvidas. Então vamos lá. As variantes mais preocupantes do coronavírus já prevalecem em pelo menos 6 estados, de acordo com vocês, com a Fiocruz. Isso significa que essa nova variante está tão inserida que já não é mais possível freá-la ou rastreá-la? Não é possível freá-la, né? Ela já deve estar em todos os estados da federação. O que falta é testagem, basicamente. Se a gente testar, a gente vai encontrar. E o mais grave, né? Ela se tornou predominante. Predominante é quando supera 50% dos casos relacionados à nova variante. Então, o que a gente pode observar a partir de agora, em todo o Brasil, é essa sincronização da pandemia com uma taxa de transmissão maior, ou seja, mais pessoas sendo acometidas pela doença ao mesmo tempo e mais pessoas que precisam atendimento hospitalar e leitos de UTI ao mesmo tempo também. Agora, doutor, gostaria que você explicasse melhor sobre a pesquisa que foi feita usando um novo teste de RT-PCR desenvolvido também pela Fiocruz, que detecta a mutação comum em 3 das variantes de preocupação, como elas foram batizadas. Além, então, da P1, que é a variante brasileira, se enquadra nesse nível de preocupação as variantes do Reino Unido e da África do Sul? Sim, com certeza, porque elas também demonstraram ser mais transmissível. Toda variante que é mais transmissível leva o colapso do sistema de saúde mais rápido, porque você tem mais pessoas que necessitam de unidade de terapia intensiva. O RT-PCR é uma técnica mais simples. É a técnica que a gente usa para detectar o vírus através da coleta do SWAB, da biologia molecular. Então, o sequenciamento é muito complicado, muito caro e nem todos os estados têm acesso. Os nossos laboratórios de referências nacionais também não têm capacidade de estar ofertando em tempo oportuno essa identificação através do sequenciamento. O pesquisador Felipe Naveca, da Fiocruz Amazonas, desenvolveu esse RT-PCR que identifica essas 3 variantes de interesse epidemiológico e, portanto, isso distribuído nos diferentes laboratórios centrais dos diferentes estados, vai acelerar a identificação dessa P1 para a gente entender um pouco em que municípios essa P1 já está estabelecida, como foi em Araraquara, o colapso muito rápido, e propor medidas mais efetivas de controle da doença, porque aquelas medidas que nós adotamos no passado para outras variantes, atualmente elas já não são tão efetivas, justamente porque a transmissibilidade dessa nova variante é maior. Doutor, agora a explosão de casos que teve em Manaus em janeiro de 2021, que nós vimos aquele drama pela falta de cilindro de oxigênio, hospitais lotados, coincidiu com a emergência do P1. Isso sugere uma ligação entre a nova variante e o colapso que aconteceu em Manaus? Sim, eu falo que é um fator determinante, lógico, associado a aglomerações também, né? Nós tivemos o pior momento em termos de aglomeração na terça-feira de carnaval. As plataformas de monitoramento de mobilidade indicaram isso. Durante toda a pandemia, terça de carnaval foi o pior momento. 15 dias depois, com uma nova variante mais transmissível e com ritmo de vacinação muito lento, nós batemos recorde em termos de média móvel, tanto de casos como de óbitos. Então, esses 3 fatores são responsáveis pelo cenário atual e outras Manaus podem ser visualizadas num futuro próximo, quando eu digo, dentro de 1 a 2 semanas, nós poderemos ver outras cidades entrando em colapso também, pela rapidez de transmissão e a rapidez de pessoas que necessitam internação hospitalar. E essa mesma rapidez não existe no sentido de abertura de novos leitos de terapia intensiva e também de montagem de novas equipes de saúde. Exatamente sobre isso que eu quero falar, doutor. Agora, o restante do Brasil
também apresenta recordes de mortes, está com o sistema de saúde à beira do colapso. E a Fiocruz publicou um boletim na última terça-feira, alertando que pela primeira vez, desde o início da pandemia, o país inteiro apresenta piora nos indicadores da Covid-19. Como o senhor disse, é como se o Brasil inteiro virasse uma Manaus. Há tempo de reverter esse quadro e o que precisa ser feito? Lógico, né? Sempre a gente preza para preservar a economia, para preservar o impacto social, no sentido de abrir novos leitos. Mas isso tem um limite. A gente sabe que tem um limite e esse limite é bem mais próximo do que era no passado, justamente por conta da maior transmissibilidade dessa nova variante. É importante que todos se preparem para dias e semanas bastante difíceis no mês de março, que medidas restritivas mais importantes deverão ser adotadas em algumas cidades, sempre fazendo essa análise em relação à taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva e a velocidade dessa ocupação. O que a gente tem que evitar é que ocorra o que ocorreu em Manaus e o gestor, tanto a nível municipal, estadual e federal, tem que se comprometer em salvar vidas, porque nós vivemos um momento bastante crítico. Doutor, o que nós estamos assistindo no momento é exatamente um descompasso em nível nacional. Não há uma coordenação, seguindo aí o alerta da ciência, em nível nacional. A gente vê os gestores municipais, estaduais, cada um adotando as medidas para os seus estados e municípios. Na sua avaliação, doutor, isso é de fato efetivo ou deveria ser feito, então, uma medida a nível nacional, pelo menos nessas próximas 2 semanas, das quais vocês, cientistas, estão alertando que serão as mais críticas? Eu acho que, pelo menos, o Ministério da Saúde, né, deveria orientar quais são os indicadores que poderiam ser levados em conta e quais as regiões, as macro-regiões de saúde que estão em vias de colapsar e deveriam adotar medidas restritivas. Essas medidas restritivas também deveriam ser orientadas pelo Ministério da Saúde. Como, por exemplo, se você atingir 70% da capacidade, você tem que aumentar o toque de recolher. Se você atingir 80%, você tem que, por exemplo, instituir o lockdown. Isso não está claro. Quem faz esse tipo de orientação é o Ministério da Saúde. Quem implementa a orientação técnica do Ministério da Saúde, geralmente são os municípios e estados. Com uma falta de orientação clara do Ministério da Saúde, do que existe na ciência, na contenção da pandemia, estados e municípios ficam responsabilizados por adotar essas medidas, muitas vezes medidas impopulares, a gente sabe disso, e os gestores ficam bem fragilizados nesse sentido. Lógico que os gestores que têm mais apoio popular, que têm mais confiança da população, conseguem implementar essas medidas e conseguem salvar muitas vidas. Mas isso é uma exceção no cenário nacional. Então, falta clara orientação do gestor federal e falta também que gestores municipais e estaduais, de alguma forma, pague esse preço no sentido de assumir as medidas impopulares que deverão ser implementadas nesses momentos difíceis de colapso do sistema de saúde, de falta de leito, de falta de oxigênio. Exatamente, doutor. E nós estamos numa situação que é vergonhosa aos olhos do mundo inteiro. Vocês da Fiocruz, vocês acompanham as medidas de contenção e os avanços também dessas novas variantes em outros países, como o Reino Unido e a África do Sul, que também, tem as variantes preocupantes? Sim, a gente acompanha isso de perto e a gente pode citar o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido via com algumas medidas restritivas, muito associado a toque de recolher, evitar reuniões com mais de 10 pessoas, e no momento, no final de dezembro, antes de Natal e Réveillon, quando foi identificada a nova variante do Reino Unido, eles identificaram que a taxa de transmissão era maior e eles endureceram essas medidas. O Reino Unido entrou no 3º lockdown e após o 3º lockdown, que iniciou final de dezembro, início de janeiro, houve uma redução drástica no número de casos, redução drástica nas internações, preservando o sistema de saúde. Associado a isso, uma aceleração nas campanhas de vacinação. É isso que deveria estar acontecendo no Brasil. Vamos, nesse momento que é trágico, que existe superlotação do serviço de saúde, o colapso,
instituir medidas mais restritivas e, ao mesmo tempo, acelerar a vacinação para que essa queda seja mais intensa e mais rápida e a gente possa voltar a um convívio social mais adequado, a uma atividade econômica mais adequada. Não adianta adiar essas medidas, porque, como foi feito em Manaus, né, se lembra que foi instituído ao final de dezembro um decreto, os comerciantes protestaram, em janeiro esse decreto caiu e logo 15 dias depois foi necessário retornar esse decreto, porque o Estado e o município perderam sua capacidade de resposta, as pessoas começaram a morrer sem oxigênio. Então, assim, é impossível evitar o inevitável do aumento do número de casos, da superlotação do serviço de saúde, do esgotamento do leito de terapia intensiva quando você chega a 90% de ocupação. É muito preocupante. Bom, nós conversamos com o Júlio Croda, médico infectologista da Fundação Oswaldo Cruz. Doutor, obrigada por dedicar o seu tempo aqui para conversar com os nossos ouvintes e espectadores e dar essas informações tão importantes. É um prazer estar com vocês da Jovem Pan e estou à disposição para esclarecer novamente em outro momento a respeito da pandemia. Com certeza, obrigada.